Como você viu aqui no Expresso, o Superior Tribunal de Justiça afastou hoje o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A decisão faz parte das investigações que começaram com a Operação Placebo sobre irregularidades na área da saúde. As apurações chegaram ao escritório de advocacia da primeira-dama no suposto esquema de corrupção que o governador então faria parte. O tema de hoje é: por que os governos do Rio estão sempre envolvidos em escândalos de corrupção? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Mona Lisa, boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Começamos com você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Hoje, sexta-feira, a última sexta-feira de agosto, a gente amanheceu com uma notícia, acima de tudo, triste. A do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pela acusação de envolvimento em um complexo esquema de corrupção, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa. O dia é triste porque, mais e mais, parece que o estado do Rio de Janeiro, eleição atrás de eleição, continua refém de um mesmo modo de proceder que não tem compromisso com o interesse público, com o bem da população, com o bem da população carioca tão castigada historicamente pela violência urbana, por desastres naturais, pela má administração das contas públicas e também pela corrupção dos seus governantes. Um dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, um grupo que eu já elogiei publicamente aqui no grande debate, o doutor Eduardo El-Hagi, que participou do início das investigações e de uma parte dessa operação de hoje, disse ter a impressão de estar em um túnel do tempo, diante da semelhança com os casos de governadores anteriores. O dia é, para mim, especialmente triste, porque além do governador, recaem acusações contra a primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, da utilização do seu escritório de advocacia para lavagem de dinheiro. E para mim, como advogado, é sempre muito triste ouvir que a nossa sagrada atividade foi usada como subterfúgio para encobrir operações espúrias. É claro que isso pode acontecer com qualquer atividade, com atividades médicas, com atividades de engenharia, com qualquer tipo de prestação de serviço, mas quando a fraude utilizada no processo de lavagem de dinheiro envolve a advocacia, isso realmente me entristece, porque eu sei o quanto isso reforça o injusto preconceito que recai contra toda uma classe. A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, já foi inclusive condenada por lavar dinheiro acobertando as transações por meio de falsos contratos de serviços advocatícios. E agora nós vemos o mesmo tipo de acusação em relação à primeira-dama Helena Witzel. Por enquanto, só uma acusação. É bom deixar isso bem claro. Pessoalmente, embora me entristeça, eu tenho para mim que a investigação e a apuração desses atos são imprescindíveis para que a gente possa tomar o rumo correto da nossa história. A condenação dos maus políticos é essencial para o trabalho dos bons políticos. A condenação dos maus advogados é essencial para o trabalho de nós, advogados, que defendemos a nossa profissão com seriedade, com responsabilidade e com coragem. Assim como a condenação de maus juízes e promotores e procuradores é essencial para a preservação dos bons atores do sistema de justiça. Eu não sou um abolicionista, como já foi sugerido. Eu acredito na utilidade do direito penal e, se não acreditasse, eu sequer trabalharia há tanto tempo como advogado criminalista. No entanto, eu sempre faço questão de frisar que o direito penal é um instrumento falho, extremamente violento, no mais das vezes seletivos e muitas vezes injusto. E que, acima de tudo, não é capaz de mudar nada, absolutamente nada. Nem a política, nem a economia, nem a segurança, nem a violência. E o estado do Rio de Janeiro, lamentavelmente, parece ser um dos maiores exemplos disso. Prisão após prisão de governadores e os mesmos esquemas de desvio público continuam funcionando como se nada tivesse acontecido. Como se o último governador do Rio de Janeiro passado não tivesse sido preso ainda durante o seu mandato. Isso mostra, acima de tudo, que o problema da corrupção que se escancara no Rio de Janeiro, mas não é só, que só apenas reflete o que acontece em todo o Brasil, é um problema estrutural, um problema sistêmico, que independe de quem esteja sentado na cadeira. Enquanto não se muda o sistema, e aqui me refiro especificamente ao sistema administrativo, de contratação, de supervisão, de auditoria interna e externa,
Esse sistema sempre vai encontrar formas de substituir as suas engrenagens, porque para essa máquina pouco importa o partido, a ideologia, a crença. Essa máquina se adapta a qualquer peça. Mas, infelizmente, o direito penal não cuida de sistemas, cuida de pessoas, cuida de engrenagens. A única coisa que ele pode fazer é tirar algumas delas de circulação, mas outras vão tomar o seu lugar, com maior ou menor eficiência, com maior ou menor velocidade, com maior ou menor produtividade. E, infelizmente, a velocidade, eficiência e produtividade com que a máquina carioca de corrupção troca suas peças são impressionantes. Novamente, isso não isenta nenhuma peça da sua culpa. Mas, antes de mais nada, essa culpa precisa ser demonstrada, provada, ratificada, respeitando seus princípios constitucionais, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Respeitando-se a tripartição de poderes, o princípio republicano e também o princípio democrático. É sobre isso que eu pretendo tratar no debate de hoje. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, se o direito penal fosse tão inútil, nós poderíamos abolir as leis. E se ele fosse tão inútil no caso da corrupção, né, nós não teríamos um governo federal há 20 meses sem um caso registrado. Mas, enfim, os fatos demonstram que o Rio de Janeiro é um antro de corrupção. São sucessivos governadores investigados e presos, né, por desvios milionários de verbas públicas. São políticos associados ao crime organizado, ao jogo ilegal e às milícias. Esquemas em gabinetes parlamentares para repasse de salário de assessores, elites empresariais atuando aí em regime de compadrio com órgãos de fiscalização e caciques partidários, organizações não governamentais parasitárias do erário atuando como cabos eleitorais, partidarização do serviço público em troca de vantagens patrimoniais, partilha geográfica de território por organizações criminosas de viés terrorista, grupos de comunicação acusados de pagamento de propina e de recebimento de valores não declarados. Fora as autoridades públicas fraudando contratos da saúde em plena situação de calamidade. Enfim, no Rio, aquela máxima que a gente trouxe do Gabriel Pensador ganha relevos de verdade absoluta. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Mas por que essa unidade da federação se tornou um bunker do crime e da corrupção, endereçando aqui o tema em debate? Claro que um fenômeno dessa monta, ele é multifatorial. Mas a gente pode destacar um denominador comum entre o Rio de Janeiro e Brasília, né, que é outro polo da delinquência política e da criminalidade do colarinho branco. Ambos são centros de poder com enorme presença do Estado. Brasília é a nossa atual capital, mas o posto de Distrito Federal da República foi ocupado pela cidade do Rio de Janeiro até 1960. Na verdade, o protagonismo político do Rio remonta, né, a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo da tirania do Napoleão Bonaparte. Então, desde aquela época, é uma terra que favorece os amigos do rei. Nesse sentido, a história carioca, ou fluminense, se confunde com a realidade da nossa república, conforme denunciada na obra Por que o Brasil é um País Atrasado, do cientista político, agora deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O nosso país é governado por uma sucessão de oligarquias extrativistas, rentistas, especuladoras, que, em parceria com a alta burocracia do funcionalismo público, sequestraram o Estado e reforçaram seus mecanismos intervencionistas, objetivando o quê? A manutenção de privilégios, de concessões, de acesso fácil ao tesouro e de toda a sorte de vantagens competitivas injustas que fazem com que o Brasil, ainda hoje, ocupe apenas a 144ª posição no ranking da liberdade econômica da Heritage Foundation. Isso numa lista de 180 países analisados, né? Então, em outras palavras, o Brasil é o 36º país mais hostil à geração de riqueza no mundo e é classificado oficialmente como majoritariamente não livre. E a riqueza que é gerada, né, no mínimo 1/3 dela, é confiscada da população por meio de tributos tão injustos que fariam Tiradentes se esquartejar por iniciativa própria. E ainda assim, num estado com abundância de recursos, incluindo aí os recursos naturais, como o petróleo, a administração pública é incapaz de pagar os servidores em dia e de oferecer leitos de hospital suficientes para atender a população vulnerável durante uma pandemia que tardou a chegar em solo nacional. E aqui já desembarcou como uma tragédia anunciada. Pior, nós descobrimos aí pelo trabalho valoroso das autoridades policiais e do MP que, em plena crise orçamentária de saúde pública, o novo governo é suspeito de incorrer em velhas práticas.
Governo esse capitaneado por um egresso da magistratura federal, um antigo juiz que gozava da credibilidade trazida pela reputação do seu antigo cargo. Mas, ao que tudo indica, né, provou ser mais do mesmo, inclusive no quesito de ambição política e de delírios de grandeza. O Oswaldo Cruz, né, consagrado sanitarista, quando venceu a febre amarela no Rio, né, com seu exército de agentes apelidados aí de mata-mosquito, se esqueceu de erradicar a mosca azul, que certamente picou o governador afastado, mais de uma vez. Mas tem um grande risco envolvido quando a gente se aventura a fazer uma análise conjuntural, global, estrutural, dessa corrupção endêmica no Rio de Janeiro, né? Corrupção que atravessa décadas, passa por todos os governos e já contaminou os 3 poderes. O risco é o seguinte: relativizar a gravidade e a causa fundamental da corrupção. O fato da corrupção ser um problema antigo, o fato da corrupção ser um problema sistêmico, não afasta o fato de que ela nasce de um ato de vontade e de uma escolha individual. Nenhum desses supostos criminosos do estado do Rio de Janeiro vive em estado de necessidade. Aqui não se trata de furto famélico para alimentar a família, mas de corrupção na mão grande, roubando milhões, roubando bilhões que deveriam ser investidos em prol da população mais vulnerável. E é preciso que um fato reste claro e cristalino no debate público. O principal fator para o cometimento de um crime é índole pessoal. Ilícitos, eles são praticados por desvio de caráter, em maior ou menor grau, e salvo raríssimas exceções, a escolha do indivíduo é livre. Ele opta pelo atalho da marginalidade. Então, ele que sofre as consequências. O problema é que a criminalidade no Brasil é catapultada e anabolizada pela impunidade, promovida pela alta cúpula do judiciário e as suas interpretações criativas de uma lei penal constitucional que já na sua origem era branda demais com o crime. Então é o seguinte: queremos reduzir a corrupção no Rio e no Brasil? Isso só vai acontecer quando os criminosos temerem a aplicação da lei. E esse não é o caso num país que sequer prende seus condenados em segunda instância. Enquanto esse for o estado das coisas, esse mesmo tema será debatido por muitos e muitos anos e o resultado vai ser sempre o mesmo. Vamos aos debates? Vamos ao debate, mas, claro, são muitos temas, então pode usar o plural também. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, existe uma corrente da criminologia que concorda com você de que a criminalidade ela depende da índole substancialmente do criminoso. Mas essa corrente criminológica ela foi ultrapassada ainda no século XIX. Desde então, todos os pesquisadores que se colocam sobre o tema veem que são multifatoriais e que índole pode ser sim um dos fatores, mas certamente não é dos mais determinantes. Inclusive, nos novos estudos sobre neurociência, mostram que até o conceito de livre-arbítrio está aí muito em jogo nesse novo estudo criminológico. E quando a gente está falando de criminalidade, a gente está falando de uma miríade enorme de comportamentos, né? Que vão desde um furto famélico, como você colocou, até grandes esquemas de corrupção. E eu acredito que sim, no esquema de corrupção, há sim uma determinação. Inclusive, o crime de corrupção é um crime doloso, é um crime que exige a comprovação da intenção e da vontade da pessoa. Então, por isso, a gente precisa só colocar que essa questão da índole não é uma questão tão simples. A gente está falando de muitos comportamentos, inclusive alguns nem dolosos. Mas já que você trouxe Tiradentes, e eu gostei inclusive dessa expressão, na verdade ela é um pouco perturbadora, mas a gente... Gráfico, né, doutor? É um pouco gráfica, né? Não é legal pensar nela. Mas o fato é que isso que aconteceu com Tiradentes aconteceu justamente nas ruas do Rio de Janeiro. Eu me espantei quando soube disso também. Como a gente fala da Inconfidência Mineira, a gente sempre pensa em Tiradentes sendo executado lá, mas ele, na verdade, é trazido ao Rio de Janeiro e o suplício dele, o martírio dele, acontece no Rio de Janeiro. E lembrar de Tiradentes é muito importante para a gente lembrar de casos de erro judiciário, de casos de pessoas que foram condenadas com o apoio da opinião pública inteira e que a história mostrou que estavam erradas. É por isso que, historicamente, se une em um núcleo princípios fundamentais do processo penal que não podem ser ultrapassados. E eu vou trazer algum desses princípios na fala, já vi que acabou aqui, e depois eu vou trazer alguns deles.
Só para lembrar que Tiradentes não foi julgado por corrupção, né? Na verdade, ele foi julgado por desafiar a autoridade estatal, inclusive contra a alta tributação, que à época remontava só a 20%. Né? Hoje, seria terrorismo. Exatamente, mais de um terço do PIB. Mas, enfim, eu acho a comparação absolutamente descabida no tempo, no espaço, na proporção das coisas, até porque o nosso sistema judiciário já evoluiu muito e certamente a ampla defesa, né, não é o maior dos nossos problemas judiciais, a falta da ampla defesa ou do contraditório. Pelo contrário, né, nós temos um país que, pelo menos no caso dos ricos e poderosos, e é disso que a gente está falando quando a gente trata de grandes corruptos, né, eles estão com esses direitos muito bem guardados. Falar que a índole pessoal não é o principal fator no cometimento do crime, ou seja, o livre-arbítrio, é literalmente dizer que os corruptos são levados a praticar corrupção. Isso é inadmissível, porque aí você relativiza, né, todo o processo, inclusive você coloca em xeque a punição do Estado. Então, isso daí não faz o menor sentido. Se as pessoas forem levadas a cometer crime, até crimes dolosos, né, que exigem a intenção do cometimento do ato, como é o caso do crime de corrupção, é óbvio que isso parte de um ato de vontade. Falar que um corrupto é levado a roubar, alguém o ameaçou, ele foi premido aí por circunstâncias ocultas, forças ocultas, claro que não. Isso não faz o menor sentido, especialmente se nós considerarmos que a esmagadora maioria da população, inclusive eu, você, espectador da CNN, nós não cometemos esses crimes. Então, essa população criminosa, né, é uma minoria. Então, como é que você explica? Todos somos submetidos aí a circunstâncias análogas. Você pega uma comunidade carente, aquele mito, né, de que pobreza é necessariamente um gatilho para a criminalidade. Ora, a maioria das pessoas nas comunidades não se dedica a nenhuma atividade marginal. Né? Então, esse argumento ele não se sustenta na lógica e ele é uma ideia perigosa, no sentido de que, então, vamos abolir todo o sistema penal. Você fala que não é abolicionista, mas fala que a índole não está relacionada ao crime como um dos principais fatores. Eu acho que isso não tem cabimento e está em desacordo com a realidade.